sou a Aline, sou coordenadora de recursos humanos da Franco Contabilidade, né? Hoje nós vamos falar aqui de um tema muito importante, né? Que é a saúde e segurança ocupacional, né? No ambiente de trabalho. E também um pouquinho hoje aqui com foco no home office, né? Que é um dos assuntos aí mais pautados da atualidade. Então, primeiro eu queria agradecer a participação de vocês, vou pedir para que vocês se apresentem para o pessoal que está assistindo, agradecer aí também a participação de todos. Vou deixar fixado nos comentários o nosso contato de atendimento da Franco e também o contato de atendimento da Atlas, tá? Para quem tiver interesse aí entrar em contato com a gente depois da live, tá bom? Bom dia, Aline. Bom dia a todo mundo que está assistindo a live. Eu sou Thaís, eu sou gerente de negócios aqui na Atlas Medicina Ocupacional e é um prazer estar falando para vocês hoje. Bom dia, pessoal. Meu nome é Valmir, eu sou técnico de segurança aqui da Atlas e hoje a gente vai falar um pouquinho de ergonomia com vocês no ambiente de trabalho domiciliar, home office. Sim, além de ergonomia, a gente também vai falar de ginástica laboral, de limpeza e higienização do local de trabalho e também da MP mais comentada de ultimamente, MP 927. Muito bom. Então, começando um pouquinho aí para a parte do home office, né? A gente ouve muitas dicas e vê muitos posts relacionados à produtividade, né? A motivação do colaborador em home office, né? A gente vê aí algumas dicas do pessoal acordar sempre no mesmo horário, se vestir adequadamente para o trabalho, né? Para já criar uma energia aí de trabalho e de produtividade. Mas a gente não ouve muito falar na questão de segurança, né? Na questão de ergonomia. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente quais são as melhores práticas, o que a gente pode fazer aí nesse contexto para ter o melhor ambiente de trabalho possível em casa. Bom, o trabalho em home office é uma realidade nova para nós aqui brasileiros, né? Mas isso fora do Brasil já acontece em muitos locais. Então, o que muda da gente para esses outros locais frente a essa situação, esse momento? A questão cultural é o primeiro ponto, porque o trabalho em home office, ele demanda para que seja feito com, primeiro, qualidade, produtividade, esse tipo de coisa, e saúde, segurança, que a pessoa tenha um pequeno posto de trabalho, que ela faça a adaptação na residência dela de um local, seja na sala, seja no quarto, ou até no próprio escritório, de um pequeno posto de trabalho, né? Para quem já esteve fora do Brasil, ou coisa do tipo, se você notar, as pessoas lá têm muito essa prática de trabalhar em casa. Então, as pessoas já têm um escritóriozinho na casa dela. E por quê? Justamente para que você desenvolva essa cultura, esse pensamento de trabalho. Não estou necessariamente em casa, eu estou trabalhando. E qual é a importância disso do ponto de vista de saúde e segurança do trabalho? Quando a pessoa não tem esse tipo de cultura, não pensa dessa forma, o que acontece? Ela começa a dar abertura para que ela tenha problemas de saúde relacionados à parte osteomuscular, problemas de visão e esse tipo de coisa. Por quê? Primeiro, o pessoal hoje em dia trabalha muito com notebook. Então, o notebook, pessoal, por si só, ele já é uma ferramenta não ergonômica. Porque se a gente colocar o notebook em uma escrivaninha, que ele esteja numa posição confortável para os nossos braços, que a gente fique com um ângulo correto, ele já não vai estar na posição correta para que a gente olhe. A gente vai ficar com a cabeça inclinada para baixo o tempo todo. E no ambiente domiciliar, isso piora mais ainda, porque as pessoas pegam o seu notebook e vão trabalhar no sofá. Então, a pessoa senta, põe o computador no colo, a posição fica irregular, o ângulo de cotovelo, inclinação de cabeça. Aí a pessoa coloca os pés lá em cima de um chest, de alguma coisa do tipo. Vai piorando, mas a situação ela vai ficando toda torta, porque essa questão de cultura, ela acaba não enxergando necessariamente que ela está na situação de trabalho, igual na empresa que ela vai chegar, vai sentar na cadeira certinho, na mesa, né? Até se a gente ficar muito torto lá, muita vontade na cadeira, o chefe passa e dá uma bronca na gente, né? Fala, senta direito. Então está no ambiente domiciliar, isso não acontece. Então o primeiro passo, as pessoas precisam, logicamente, dentro daquilo que é possível, foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, mas tentar promover dentro da residência dela um pequeno posto de trabalho. O que esse pequeno posto de trabalho precisa ter? Uma cadeira que permita que ela sente corretamente, apoiando
se não as costas todas, mas a região lombar. Uma cadeira que ela consiga ficar com a planta dos pés totalmente apoiada no piso. É que não fique balançando até. Apoio de braço com regulagem. Essa questão de ergonomia, pessoal, é assim. Muita gente acha que para se fazer ergonomia, precisa ter um mobiliário de última geração, super ergonômico, cheio de regulagens e recursos, aquelas cadeiras que parecem um carro de Fórmula 1. E não necessariamente você precisa ter um equipamento super tecnológico para ter ergonomia. Porque essa questão da ergonomia está muito relacionada com o biotipo de cada um. Estrutura óssea, peso, dimensão de braço, dimensão de perna, tamanho do antebraço, esse tipo de coisa. Tudo isso faz diferença. Então, você precisa ter uma cadeira que você consiga se sentir confortável e assumir uma postura adequada. Então, a ergonomia, ela é muito mais a questão de postura, pessoal, do que propriamente dito um equipamento, uma cadeira, uma mesa super cheia de recursos. O que você precisa ter em mente? O pessoal que é baixinho, o pessoal que tem pouca estatura. Esse pessoal às vezes tem dificuldade porque foi aquilo que a Thaís falou, a pessoa senta e a perna dela fica livre. Qual que é o problema disso aí? Ela fica com todo o peso concentrado ali na parte posterior da coxa. Isso, principalmente para as mulheres, vai gerar varizes. A gente falou num ponto importante agora, né? A mulherada vai ficar com medo já, preocupada. Então, esse apoio excessivo na parte posterior das coxas, ele reduz muito a circulação e gera problema de varizes. Eu já acompanhei isso em muita empresa que eu trabalhei, nos setores administrativos. Então, qual que é a dica? Ou você compra um apoio de pé que custa baratinho, a gente encontra pela internet por R$20, R$17, os de plástico, a pessoa consegue apoiar o pé e até tem a possibilidade de fazer esse movimento aqui para ajudar na circulação. Ou a pessoa pode até adaptar frente a essa situação, esse momento, tem dificuldade, de pé de compra, esse tipo de coisa, até adaptar com um pequeno caixotinho de madeira onde você consiga apoiar os pés. O importante é não ficar com os pés livres. Pode parecer que não está sustentando peso nenhum, mas está. Só de você estar com o pé apoiado, você já libera bastante da circulação da parte posterior das coxas, tá? Outro problema, pessoal, é ficar com o braço muito esticado ou muito lá atrás. O ângulo correto é de 90 graus. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, o ângulo correto é esse aqui, né? Então, eu tenho que procurar ter uma escrivaninha, eu consiga entrar debaixo dela para que o teclado fique nessa região aqui da minha mão e eu não tenho que ficar com o braço esticado. Ah, se eu ficar com o braço esticado, tem problema? A longo prazo, você vai começar a sentir articulação de ombro. Talvez você não perceba isso hoje, porque você trabalha na empresa e a empresa já tem um posto de trabalho adaptado para você. Agora, enquanto você estiver no trabalho em home office, não seguindo aquele padrão que você tinha no seu ambiente de trabalho, você vai começar a sentir. Talvez a curto prazo, talvez a médio ou longo prazo, mas vai sentir. Você vai sentir muito problema de articulação de ombro. Cadeira errada, a pessoa vai começar a sentir problema na lombar. Essa questão do notebook, ficar olhando para baixo, ela vai começar a sentir a região do pescoço. E isso pode gerar algum tipo de lesão, pode gerar algum tipo de problema. Então, a gente tem que procurar ter uma escrivaninha que eu consiga entrar debaixo dela, uma cadeira que eu consiga sentar dessa forma, de preferência com apoio para os braços, né? Para que você tenha uma situação muito próxima da que você tinha no ambiente de trabalho. Com relação ao notebook, que é a grande realidade, dificilmente as pessoas têm um computador de mesa hoje. Se as pessoas ainda estivessem naquela situação do passado, todo mundo tinha um computador de mesa em casa enorme, né? É quase um dinossauro. A pessoa teria uma escrivaninha, teria uma mesa e tal, meio que de escritório já seria mais fácil. Como a gente usa muito o notebook, todo mundo, então dificulta um pouco. O que é importante? Utilizar o notebook sobre uma mesa, como eu disse, de preferência similar a uma escrivaninha, uma mesinha de escritório, e sob um suporte ergonômico, para que você não tenha problema nessa questão do ângulo, que você fica o tempo todo olhando para baixo. Acho que todo mundo já viu, na internet vem diversos modelos, tem modelos que custam até R$9. Eu tenho, por exemplo, que eu comprei no site da Calunga, eu paguei R$9. De plástico, simplesinho, mas é o suficiente. Onde você coloca o notebook e a tela dele fica inclinada numa posição que você consegue olhar reto, olhar para frente.
Poxa, Valmir, mas eu fazendo isso, como que eu vou digitar? Aí o ideal é que a gente conecte um teclado à parte do notebook para o teclado ficar apoiado sobre a mesa. E, Na, pode falar, Lina. na falta desse suporte, né? Quem não tem esse suporte poderia talvez colocar um livro, alguma coisa que aumente um pouco a altura desse laptop? Sim, pode fazer. Vai ter praticamente a mesma função. A gente fala de suporte porque fica mais bonito, mais certinho. Mas um livro, por exemplo, se você pegar um livro, um punhado de revista um pouquinho mais grosso, você vai conseguir chegar na regulagem, vai conseguir chegar na altura para que você olhe reto para o monitor da mesma forma. E o mesmo vale para o apoio de pé. Um caixotinho do tipo que você faça e você consiga manter a resolve o problema. E nesse momento também, Aline, a gente está falando sobre adaptações que a gente vai fazer provisoriamente, porque isso não deve perdurar por muito mais tempo, certo? Então, eu acredito assim, a pessoa criar o conceito, o hábito de ter o local de trabalho dela, que pode ser talvez até na mesa de jantar dela, algo do tipo, mas que ela fique confortável e seguindo confortável da maneira que não fique com os pés balançando, que possa apoiar e que não crie os hábitos, não leve os hábitos que ela tem de usar o notebook em casa. Seja sentado na cama, seja sentado no sofá, que isso vai acabar trazendo malefícios para ela futuramente. Então, eu acredito que todas as dicas que o Valmir trouxe são válidas, porém, se não tem como ela fazer essa adaptação, tem que ficar o mais confortável possível dentro do que ela conseguir dentro da casa dela, porque às vezes a pessoa nem está saindo para comprar nada ou está evitando receber coisas por conta do coronavírus, para poder seguir com o home office dela tranquilamente dentro da casa dela. Uma coisa que pode funcionar muito bem... Desculpa, Aline, pode falar. Pode falar. Pode Uma coisa continuar. que funciona muito bem para adaptação do apoio de pé. Eu já vi algumas pessoas fazendo e dá certo. É praticamente quase um tamanho padrão. Caixotinho de feira. Né? As pessoas conseguem caixotinhos de feira e aquele caixotinho de feira dá certinho para fazer um apoio de pé. É uma dica. Em relação à iluminação, né? Como a gente consegue perceber que a iluminação ela está adequada? A iluminação é um outro detalhe também. Pode trazer um prejuízo visual para as pessoas pelo hábito que a gente tem de utilizar o notebook na sala com a luz apagada. Eu estou trabalhando em casa, então a pessoa acha, não, estou em casa, não estou trabalhando. Apaga a luz, fica só com a TV ligada, só com o notebook, ou em outros ambientes da casa. Isso vai gerar um prejuízo para ela, vai forçar a vista, com o passar do tempo ela vai ter uma dificuldade. Se ela usa óculos, vai aumentar o grau. Se ela não usa óculos, vai passar a usar o óculos. Por quê? Está trabalhando numa ambientação deficiente. O ideal é procurar se posicionar para o trabalho sempre muito próximo a uma lâmpada ou, se possível, debaixo de uma iluminação. Então, se eu tenho um ponto na minha sala que eu consigo trabalhar debaixo da iluminação, ou na minha cozinha, ou no meu quarto, é o mais ideal. Porque no ambiente domiciliar, a gente não costuma ter várias lâmpadas espalhadas pelos cômodos, né? A gente vai numa empresa, a empresa tem diversas lâmpadas, diversos pontos de iluminação. Então fica mais fácil. No ambiente domiciliar, como é uma questão mais estética, necessariamente, do que profissional, então você tem iluminação em alguns pontos, algumas iluminações são mais afins de decoração, então ela não chega a trazer um nível de luz suficiente para que eu consiga trabalhar. Então o que é o ideal? Procurar um ponto onde eu tenho uma iluminação mais forte da casa, tentar trabalhar debaixo dele. Não sendo possível, todas as lâmpadas da minha casa são spot, embutida, as lâmpadas amarelas, é tudo só para termos de conforto e estética. Eu posso tentar providenciar uma luminária de mesa. Você pode arrumar uma lumináriazinha de mesa. Aquelas lumináriazinhas de mesa que vende hoje, elas são todas com lâmpadas de LED, elas têm 200, 250 lux. Mesmo sendo pequenininha, então ela já corrige esse problema. Legal.
A gente também tem, né, no nosso ambiente de trabalho algumas pausas, né, que são realizadas aí no dia a dia, seja para tomar um café, né, seja, né, levantar, falar com um colega de trabalho. E algumas empresas também têm a ginástica laboral, né? Então, como é que a gente pode substituir, vamos dizer assim, essa ginástica laboral dentro da nossa residência? Para aquelas pessoas que já fazem a ginástica laboral na empresa, elas podem seguir o mesmo roteiro da ginástica laboral da empresa dentro de casa. Quando a pessoa não faz a ginástica laboral na empresa e deseja fazer em casa, sempre acompanhar com a gente vai até deixar disponível, Aline, depois, para vocês divulgarem um roteirozinho básico de ginástica laboral para os clientes de vocês. Legal. E para as pessoas que estão ouvindo. É muito importante que as pessoas façam, de fato, as pausas. O ideal para quem trabalha com uma digitação intensa é que no intervalo de 50 minutos ela faça 10 minutos de pausa. Lógico que tem algumas pessoas que não digitam tanto assim. Ela responde um e-mail, faz uma ligação, leva às vezes 15, 20 minutos para voltar a digitar algum texto, alguma coisa, e aí ela já não está bem enquadrada nisso. Mas tem outras pessoas que não, ela digita muito intensamente. Então, se ela tem um trabalho de digitação bem contínuo, o ideal é que a cada 50 minutos ela faça uma pausa de 10 minutos, fazendo outro tipo de atividade. Não precisa necessariamente ficar sem trabalhar, mas ela pode, nesses 10 minutos, fazer um telefonema, ler um e-mail, alguma coisa. Que a função desse intervalo de 10 minutos, ela dá um descanso para as articulações da mão, onde ela está fazendo aquele trabalho de digitação. E ao longo da jornada de trabalho, ainda quem não faça tanto serviço de digitação, quem não digite tanto assim, é importante que no máximo aí no período de 2 horas a pessoa levante, vá tomar um café, vá fazer uma coisa justamente para essa questão de circulação, a questão de estresse, a questão psicológica. E as pessoas precisam tomar cuidado nesse momento, no trabalho domiciliar, ela começar a trabalhar muito além, as pessoas que trabalham com algum tipo de produtividade, entrega de tarefas ou coisa do tipo, e ela não tem um horário, necessariamente tem um horário pré-estabelecido, quando ela ia para o ambiente da empresa, ela tinha. Porque ela tinha que entrar um horário, determinado horário entrar, determinado horário sair, mesmo tendo uma situação de produtividade. Nessa situação do home office, se a pessoa não se policiar, dependendo do que for, eu tenho um trabalho atrasado, que já estava atrasado antes da quarentena, coisa do tipo, a pessoa vai começar a trabalhar às 7 horas da manhã e se estender até 8, 9, 10 horas da noite. Se a pessoa faz isso, isso pode trazer muito prejuízo para a saúde dela. Saúde osteomuscular, problemas de vista, estresse, esse tipo de coisa. Então, sim, é preciso procurar manter uma rotina saudável de trabalho, uma quantidade de horas significativa para executar o seu trabalho, sim, mas que não exceda a sua capacidade física. E levar também, né, Aline, o ritmo de trabalho da empresa para casa. Então, tem horário para começar, tem horário para parar para almoçar, tem horário para parar para fazer, para tomar um café e horário para encerrar. Para que não fique maçante para a pessoa, para que o home office não se torne um pesadelo para a pessoa. Exatamente. Legal. Criar mesmo essa rotina, né? Manter a rotina, na verdade. Manter a rotina, mesmo porque depois a gente vai voltar para a rotina, né? Então é bom mantê-la para não ter que se adaptar de novo. Exatamente. Uhum. É importante... Ninguém sofre no retorno, né? Não. É importantíssimo que as pessoas foquem mesmo nessa questão da postura, para que, na verdade, elas retornem ao trabalho. Senão, quando relaxar a quarentena, a gente vai ter muitas pessoas que vão ter desenvolvido algum problema de ombro, articulação de cotovelo, tendinite, bursite e outros problemas que vai estar relacionado com essa falta de postura, essa digitação excessiva, né? Como a pessoa está em casa, não tem ninguém cobrando ela, ela vai. E quando ela vai ver, aí começou a ter problema nas articulações da mão, tendinite, dor, problema no ombro, principalmente parte das costas, aí, lombar, coluna cervical, por ficar sentado na postura errada. Legal. Tem uma pergunta aqui da Lohane. Eu trabalho na minha mesa da sala de jantar e apesar de usar um teclado extra não do notebook, mas mesmo assim sinto muita dor no ombro. Parei de ficar alto, o que posso fazer? Parece que fica alto, né? Parece que fica alto, o que eu posso fazer? Certo. O problema que ela está sentindo, muito provavelmente, é por conta disso mesmo. A mesa de jantar dela deve ser
alta demais para ela, e ela ela não consegue, provavelmente ela não fica com um ângulo, deixa eu só mostrar aqui. Claro. Ela provavelmente não fica com esse ângulo aqui, é alta para ela acaba fazendo esse movimento aqui. Quando ela faz esse movimento, ela fica solicitando o trapézio e essa articulação frontal do ombro. Isso fica tensionado, porque ela fica sustentando o peso do braço no ombro. Vai gerar lesão e vai gerar dor. Isso depois pode se tornar uma coisa até um pouquinho mais crônica. Então, qual que é o ideal? Procurar uma outra mesa no ambiente de trabalho que ela consiga trabalhar com o braço mais recuado, mais baixo. Aí, o ângulo correto, pessoal, é esse aqui, ó. Quando eu tenho esse ângulo aqui, que é aproximadamente 90 graus, o que acontece? Quem tiver curiosidade aí, quiser fazer esse movimento para sustentar o braço, vai perceber que nessa posição você não sente o ombro. Você não sente que está sendo solicitado, que está sendo utilizado o ombro. Você só sente o antebraço e as mãos. Agora, se você ficar nessa posição, você vai sentir que está fazendo a sustentação do braço com essa região do ombro, a parte frontal. E aí vai começar a gerar esse tipo de problema, vai gerar esse tipo de lesão. Então, o objetivo é encontrar uma mesa mais baixa. Encontrar uma mesa mais baixa para que ela consiga manter esse ângulo do braço. Ou uma cadeira mais alta, né, que não vai, que ela possa colocar um apoio de pé, ou que não vá dar prejuízo na perna dela. Mas o objetivo é trabalhar com o braço nessa linha, mais recuado. Ficou nessa posição, vai tensionar, vai sustentar com o ombro e vai ter problema. Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu coloco uma almofada, um travesseiro para tentar aumentar um pouco a altura da cadeira, isso é indicado? Também pode causar algum tipo de problema? Isso não é muito indicado, porque quando você senta numa superfície que não é uniforme, fixa, você começa a ficar desnivelado, né? Então você fica, por exemplo, com a região do lado direito do seu corpo mais baixa do que a do lado esquerdo. Aí, mesma situação. Por pouco tempo você vai começar a sentir coluna, vai começar a sentir principalmente pescoço, né? Quando a gente está numa posição torta, a gente acaba usando muito a região do pescoço para corrigir. É automático, e vai começar a sentir sim o problema. Então, não é o ideal usar almofada para aumentar a altura do assento. O máximo que você pode usar uma almofada é por encosto. Eu tenho uma cadeira muito profunda. Uma almofadinha na lombar. Aí até pode. Tem até almofada ergonômica que o pessoal já usa no encosto para corrigir a lombar. Para as pessoas que têm uma curvatura de lombar muito para dentro. Até usa uma almofadinha para corrigir. Agora, a altura do assento não pode. Legal. E aí a gente está falando aí também, já mencionando o nosso retorno, né? Quais são aí as medidas que as empresas precisam tomar nesse retorno para prevenir mesmo a contaminação aí pelo Covid? Não só no retorno, né, Aline, mas também antes do retorno, precisa haver uma higienização adequada do ambiente de trabalho, de toda a empresa, dos postos de trabalho. O Valmir, ele é especialista nisso, ele vai explicar para a gente como é essa higienização. Certo. Bom, pessoal, eu trabalhei alguns anos na área hospitalar, né? Eu cheguei a fazer parte de algumas comissões de infecção hospitalar, já tomei conta aí de alguns hospitais na área de segurança, meio ambiente. E eu posso dividir com vocês o seguinte, com relação ao coronavírus. É um vírus que vai embora amanhã, mês que vem? Provavelmente não. Se a gente pensar, por exemplo, a gripe sazonal, a gripe comum, H1N1 e tantos outros vírus, dificilmente eles são erradicados, deixam de existir no planeta. Então, todo ano, em um determinado período, uma determinada época que é mais propício, a gente tem o aparecimento novamente desses vírus. Provavelmente não vai ser diferente com o coronavírus. Vamos se desesperar? Não. Quando isso ocorrer, logicamente a gente vai ter chegado à medicação, à vacina, e não vai ter esse potencial danoso que tem hoje. Agora, o que significa isso? Provavelmente não vai ser erradicado. E a gente vai ter que, a partir de hoje, adotar uma medida mais criteriosa com relação à higiene. Similar ao que acontece na área hospitalar. Nossa, mas a minha empresa é de contabilidade, ou é de marketing, ou é de logística, não tem nada a ver com o hospital. Sim. Só que antes dessa situação do coronavírus, que a gente tinha aí um grupo de micro-organismos, né, vírus e bactérias conhecidos, que as pessoas já tinham imunidade, ou já tínhamos vacina ou medicação,
um ambiente, ainda que estivesse contaminado, porque todo ambiente é contaminado, pessoal. Todo ambiente. Nós temos uma coisa chamada bactéria resistente. Então, todos nós, todo ambiente, tudo é contaminado. A questão é o nível de anticorpos que a gente tem para aquela contaminação que existe no ambiente. Com essa situação agora, a gente vai precisar adotar um critério de higiene muito similar àquele que acontece no hospital. E por que no hospital tem uma higiene tão diferente, tão mais técnica? Porque eu tenho um risco de infecção hospitalar, que é o quê? Vírus de uma bactéria não conhecida, ou que se combinou, que gerou um novo vírus e tal, e é resistente à medicação. Então, tem-se uma preocupação de higienizar aquele ambiente de uma forma mais técnica, para não só eliminar a limpeza, a sujeira física, visível, mas também fazer a desinfecção do ambiente. E com essa dinâmica que a gente tem agora de coronavírus, todos os ambientes, teoricamente, são passíveis ou estão infectados pelo Covid. Por isso que a gente está nessa situação de quarentena e tudo mais. Então, no retorno, a gente vai precisar adotar técnicas de higienização mais adequadas, mais específicas. Na área hospitalar, por exemplo, se faz uma coisa chamada POP, que é Procedimento Operacional Padronizado, onde eu faço um procedimento no papel padrão de limpeza, dizendo como tem que ser feita aquela limpeza, de quantas em quantas horas, em quais os locais, e o que eu tenho que limpar? Teto, parede, piso, porque são os locais que podem ter a contaminação, como que eu tenho que limpar a maçaneta, esse tipo de coisa. Isso vai precisar passar a ser uma situação praticada em todas as atividades, em todas as empresas, porque senão o pessoal vai retornar ao trabalho, não se contaminou na quarentena, mas aí no retorno ao trabalho vai aumentar o risco e vai começar a ter contaminação e proliferação. Então a empresa precisa tomar os cuidados para que isso não aconteça. Como é que é feito isso? Primeiro passo, tem que se identificar os pontos críticos, os pontos onde eu posso ter a proliferação da doença e onde eu posso ter a entrada da doença, através de público externo, de equipamentos, materiais que vêm de fora. Definir os pontos estratégicos onde eu tenho a possibilidade de contaminação e proliferação, definir quais vão ser as medidas de higiene e até algumas barreiras. Eliminação de algumas portas, as portas fiquem abertas para que as pessoas não tenham que pôr a mão na maçaneta toda hora, evitar o recebimento de determinados materiais ou fazer uma higienização específica, né? Definir quais vão ser os procedimentos de higiene, quantidade de vezes que vai ter feito e os produtos utilizados. Por quê? Fora do ambiente hospitalar, as empresas, elas não têm essa cultura. Então, a limpeza é feita de uma forma muito similar ao que é feito na nossa casa, que é errada. A gente utiliza aquele produto de limpeza que é mais cheiroso, que deixa o vaso lá amarelinho ou rosa. Parece que está limpo, maravilhoso, mas não está. Ele eliminou a sujeira física, visível, mas o ambiente continua contaminado. Então, o que vai ter que ser feito? Limpeza com álcool 70 em todas as superfícies, vai ter que passar a usar cloroativo nos banheiros. Tudo isso precisa ser repensado. Não é mais só pegar um desinfetante cheirosinho lá, com um desenho do ursinho, e passar, ficou cheiroso, está limpo. Vai ser num âmbito de descontaminação. Quantas vezes por dia eu vou limpar uma maçaneta, uma mesa, uma superfície onde as pessoas se apoiam? E mais, que é a parte onde mais vai ser necessário trabalhar, que é a cultura das pessoas com relação às boas práticas de higiene. Eu já tive muita experiência na área hospitalar e até em outras empresas, citando aqui como exemplo, na contratação de funcionários para a área de manipulação de alimentos. Então, eu cuidei de alguns hospitais que eu tinha os restaurantes, as cozinhas que preparavam a dieta dos pacientes. Na contratação, eu tinha muita dificuldade de encontrar pessoas que passassem nos exames admissionais, porque o pessoal estava sempre contaminado com algum tipo de parasita intestinal, estava com tipos de micose diferentes nas unhas, porque o pessoal não tem ainda um hábito da lavagem das mãos da forma adequada. Então, por que eu estou falando isso como exemplo? Porque às vezes eu tinha 50 candidatos e 50 não passavam. Porque essas 50 pessoas falhavam na higiene do dia a dia, das mãos e tal. Então isso demonstra o quanto a gente, nesse sentido, ainda está pecando muito. Por mais que tenha campanha na televisão e tal, mas eu acho que vai ser interessante a empresa, de certa forma, sentar, fazer uma orientação, um treinamento para o pessoal
ensinando como que se lava a mão corretamente, com a técnica correta e, pessoal, o que é muito importante, o álcool gel. As pessoas não dão importância. Isso na área hospitalar é de extrema utilização, de extrema importância, por quê? Para que a gente consiga eliminar de fato o vírus da mão, a bactéria e tudo mais, essa lavagem tem que ser feita com a técnica correta. A lavagem entre os dedos, com a lavagem das unhas, com a lavagem do dorso das mãos, da palma, do punho. Então, todo esse processo, às vezes, demora muito, se lavar a mão corretamente. E as pessoas falham, começam a pular a etapa. A pessoa faz assim, ó, rapidinho aqui, lavou a mão, fez assim, resolveu. E não é assim. Para realmente eliminar o vírus, tem que ser na técnica. Aí, por que entra o álcool? Porque o álcool não precisa de técnica. Pegou o álcool, fez esse movimento aqui, passou entre os dedos, fez isso aqui com as unhas, para o álcool chegar em todos os pontos, pronto, resolveu. Então, na área hospitalar, o álcool é muito utilizado porque mesmo o pessoal de saúde que é treinado falha na lavagem das mãos. Imagina a gente que não está habituado com essa situação. Então, é importante que todo mundo passe a ter lá o álcool gel em vários pontos estratégicos, o funcionário leve o álcool gel na bolsinha dele, e a gente vai precisar ser mais criterioso com isso. Um outro detalhe que vai pegar muito no retorno ao trabalho é que muita gente tinha hábito de dividir algumas coisas no ambiente de trabalho. Isso vai ter que, pelo menos por um bom tempo, ser eliminado. No passado, a gente tinha muita campanha de preservação ambiental e tudo legal, né? Então, o cara tinha lá o copo dele, que aquele copo ficava lá, iria lavando e tal, só que não lava, né? Ou não lava direitinho, do jeito que tem que lavar. Sim. Eu tive uma situação numa empresa que tinha um escritório lá, uma área administrativa com 200 pessoas, e aí implantou-se um programa de 14 mil, o pessoal ganhou um copinho com o logo da empresa, aquela coisa e tal, que era para usar aquele copo e deixar o descartável, né? Aí, beleza, as meninas lavavam o copo legal, você passava na mesa dos meninos, o copo estava verde, o copo era transparente, estava verde, e o pessoal até brincava, falava, isso aqui é para temperar a água, tal. Só que com essa situação que a gente tem agora de Covid, fica muito mais complicado, porque a contaminação pode estar presente no ambiente. Não sei se quem teve a curiosidade de assistir, de acompanhar recentemente os estudos, mas foi feito um estudo no Japão com relação ao espirro. Então, mostrando que se uma pessoa está contaminada e ela espirra, tem um final, a última partículazinha do espirro lá, que é mais fininha, ela pode estar com quantidade suficiente do vírus e ficar suspensa no ar por horas. Até ela chegar a sedimentar, pode levar de 6 a 20 horas até ela chegar a cair. Então ela pode cair lá nesse copo que o cara deixou na mesa e que depois ele não vai lavar. Exatamente. E qual que é a preocupação, gente? Por que o coronavírus ele é tão contagioso? Porque ele é muito diferente da maioria dos vírus, no sentido da meia-vida dele. O que é meia-vida? É o tempo, em média, que ele leva para morrer fora do hospedeiro. Foi feito um estudo na Inglaterra, publicado na principal revista de medicina deles, onde eles conseguiram identificar que o coronavírus sobrevive de 6 a 5 horas em superfícies de aço inoxidável e plástico. O que a gente mais tem nos ambientes de trabalho? Plástico. E aço inoxidável também, muita coisa de cadeira, balcão e tal. Então, olha a quantidade de horas que ele é capaz de ficar vivo lá. Se eu realmente for optar por usar esses objetos não descartáveis, eu tenho que fazer a higienização muito certinho. Porque se eu não fizer, vai ter problema. E o pessoal ainda tem muito hábito de compartilhar talher, copo e tantas outras coisas. Então, nesse primeiro momento, principalmente, isso vai precisar ser abolido, porque senão pode ter problema. Puxando o gancho da fala do Valmir, para a gente retornar ao trabalho, para as empresas retornarem ao trabalho e trazerem seus funcionários de volta com segurança, a gente indica que seja feita uma limpeza com empresas especializadas de
Desinfecção. De desinfecção, obrigada, Valmir. De desinfecção, porque hoje não vai ser só ali fazer a limpeza como a nossa equipe de limpeza faz, ou se adotar o uso do álcool em gel, do álcool 70, precisa realmente fazer uma desinfecção correta do ambiente para que todos retornem com segurança. A parte do empregador, o empregador tem que disponibilizar as toalhas de papel, né, nos banheiros, não usar toalha de pano, eu acredito que muitas empresas já não usam mais, mas sabão e álcool em gel para os colaboradores o tempo todo, em abundância, e a função do empregado é utilizar esses recursos para fazer higienização. Né? Tem muitas empresas que disponibilizam talheres, que disponibilizam copos. Então, quando retornar, ou trazer o seu de casa e trazer e levar embora, ou separar aqueles que você vai usar, só você vai usar. Cada empregado separa o seu conjunto de talheres da empresa e higieniza bem para poder usar só aqueles talheres ou só aqueles copos. Exatamente. Legal. Tem uma pergunta aqui da Amor pela Eduque. Bom dia, sou professora e quais as dicas você me daria para voltar às aulas? Trabalho com crianças de 7 anos. Sim, da parte da volta às aulas, eu acredito que vai demorar um pouco, mas não vai fugir das dicas que a gente está dando para toda a população, que é fazer higienização, principalmente das mãos. A gente está vivendo, você sabe que a partir de amanhã no estado de São Paulo, ninguém vai poder sair na rua sem máscara. Então, se você vai lidar com outras pessoas, e inclusive com crianças, nesse primeiro momento, enquanto for obrigatório o uso de máscara na rua, utilize a máscara. É bom para a gente, até no ambiente de escritório. Está trabalhando no escritório com seus colegas? Utilize a máscara. Porque realmente vai fazer a diferença. E higienização das mãos o tempo todo, o álcool em gel o tempo todo. Certo. Com relação à parte das crianças, o que vai precisar tentar ser feito, que é muito difícil, né, por ser criança, é tentar reduzir o máximo possível o contato com a criança, né, que é difícil, logicamente, fazer o uso frequente do álcool gel e, se possível, tentar executar o trabalho com uma luva de procedimento. Aquela luvazinha similar a uma luva que você vê o pessoal na farmácia, no hospital utilizando. Por quê? Você vai acabar tendo necessidade de ter muito contato com a criança. Você não vai conseguir ter contato com a sala, ter contato com a sala, ter contato com a sala. Então, a utilização da luva, porque aí, em um determinado período que você terminou a aula, você tira aquela luva e descarta ela. Isso vai diminuir bastante. O que tem que tomar cuidado é que é uma situação muito complexa, mas essa situação das crianças é igual a uma situação hospitalar. Quando você toca num paciente, você tem que jogar aquela luva fora para tocar em outro. Então, vai ter que tentar se evitar tocar em uma criança, tocar na outra, porque você pode levar através do contato. Agora, para se proteger, vai ser a luva de procedimento, usar a máscara, se conseguir, se for possível, comprar uma máscara chamada N95, que é muito difícil conseguir no momento. Antes era uma coisa que você achava em qualquer lugar, mas agora, dadas a demanda de EPI e tal, para os hospitais, é muito difícil de você achar. Mas se conseguir achar uma máscarazinha, parece que alguém já viu aquelas máscaras de poeira para obra, aquela máscarazinha azul que tem um metalzinho? É uma máscara daquela, só que branca, né? É praticamente a mesma máscara. Até uma PFF2, que é uma comum, que a gente já começa a achar em depósito de material para construção, ela é mais eficiente do que a máscara de pano. O que a gente precisa entender? A partir de amanhã, todo mundo vai ter que usar a máscara de tecido para sair na rua, correto? A máscara de tecido, pessoal, ela não tem uma finalidade de proteger você, indivíduo. A finalidade dela é para quando você venha tossir ou espirrar, você não projete partículas para o ambiente. Como você não sabe se está contaminado ou não, se você vier a tossir ou espirrar, a máscara vai reter essas gotículas ali. Mas ela não vai te proteger se uma pessoa tossir ou espirrar perto de você sem a máscara e a gotícula cair na máscara. Por quê? Porque é tecido. Então passa essa gotícula e acaba te contaminando. Isso quer dizer que eu não tenho que usar a máscara? Não.
Se todo mundo utilizar a máscara certinho, a gente vai entrar numa situação similar aqui no Japão. O Japão está muito próximo da China. Os caras tiveram os primeiros casos antes do Brasil. Tem uma população idosa muito maior que a nossa, uma condição climática mais ruim, mais favorável para o vírus, e eles não estão com o surto que a gente tem no momento. Por quê? Porque eles já têm o hábito de sair às ruas de máscara quando eles estão gripados, doentes, e eles já têm o hábito de usar muita luva de contato para tocar as coisas na rua, e eles não pegam um na mão do outro, né? Não tem essa questão do contato para se cumprimentar, beijar no rosto, pegar na mão, esse tipo de coisa. Então isso está sendo favorável para eles. Aí entra essa questão da gente utilizar a máscara de tecido, ainda que não sirva para me proteger necessariamente, mas evita a disseminação, a proliferação do vírus. Agora, para esse profissional da área, por exemplo, de educação, se ele conseguir essa outra máscara, que é uma PFF2 que ele acha no depósito de poeira, ela é praticamente a mesma máscara da N95 que a gente vê na área hospitalar. É que a da área hospitalar é branca e ela recebe um certificado do Ministério da Saúde. Vai ser muito difícil de achar ela no momento, como eu disse, por conta da demanda. Então, pega essa PFF2, que é praticamente idêntica a ela, e utiliza, porque ela sim serve como barreira. Ela sim tem um potencial bem maior de eliminar, de impedir que uma gotícula passe e entre na sua boca, no seu nariz. E por quanto tempo eu posso utilizar uma máscara dessa? Essa que eu estou falando para vocês, não é de tecido, a PFF2. Enquanto ela não estiver suja, molhada ou dobrada. Então eu consigo utilizar ela mais de um dia, 2 dias, 3 dias às vezes. Se eu tirar ela, dobrar bonitinho, né, da forma que ela veio, colocar num saquinho e deixar guardadinha, eu consigo até ir utilizando ela às vezes mais de um dia. Está difícil de achar para comprar. Agora, para esse caso da professora, essa PFF2 seria mais adequado do que a máscara convencional de tecido, que vai trazer uma barreira maior para ela para evitar a contaminação pela boca e pelo nariz. Mas o áudio saiu bem. E falando um pouquinho aí da MP 927, né? Ela traz algumas informações relacionadas ao exame médico, né? Admissional, demissional e de retorno. E a gente percebe que algumas pessoas ainda têm dúvida, né? Em relação à obrigatoriedade de realização desses exames. Então, esclarece pra gente aí o que é que mudou com essa nova MP. Então, Aline, a MP ela foi lançada no dia 22 de março desse ano, né, 927, dizendo que a obrigatoriedade dos exames admissionais e periódicos está suspensa até o fim da pandemia. E aí, a partir de então, a empresa tem 60 dias para mandar o funcionário para realizar esses exames. O demissional continuou obrigatório, porém a MP ela não fala dos exames de mudança de função, de retorno ao trabalho, e quando a gente fala de obrigatoriedade, não quer dizer que é assim, por exemplo, precisa fazer um admissional, eu não vou fazer porque não tem como fazer, não é o caso. Por exemplo, a Atlas está trabalhando para a gente fazer o admissional, periódico, mudança de função, qualquer ASO. Porém, a empresa, por questão de custo, por questão de proteger o funcionário também, porque não quer mandar o funcionário sair na rua, pegar condução, chegar até o local para poder realizar o exame, ela prefere esperar. Então, pode esperar? Pode esperar, sim. O que a gente recomenda? Se puder, envia o funcionário para fazer o ASO. Porque você imagina quantas empresas, principalmente em São Paulo, capital, quantas empresas que vão ter que realizar esse exame posteriormente, até 60 dias depois. A gente vai correr o risco de não ter local, de ter maiores aglomerações, e o demissional continuou obrigatório para quem não fez o último exame nos últimos 180 dias. E o último exame pode ser o exame de retorno ao trabalho, o admissional, periódico, mudança de função, esses. Então, se fez de 180 dias para cá, não precisa realizar, pode usar aquele como demissional.
Outra coisa que a gente indica, quando o funcionário exerce funções de risco, trabalha em altura, espaço confinado, ou atende em ambiente hospitalar, tudo isso, faça o demissional. Porque hoje a gente está vivendo uma pandemia, lançou essa MP, poxa, legal. E daqui 10 anos, se ele desenvolveu uma doença nesse período e a gente não sabe, a empresa não sabe, daqui 10 anos ele vai ser prejudicado na saúde dele porque não se corrigiu isso antes. Entende o que eu quero dizer? Aproveitando o gancho do que a Thaís está falando, no momento a gente está vivendo uma situação atípica no mundo inteiro, lógico. Algumas decisões que têm sido tomadas por parte das autoridades, principalmente nesse âmbito jurídico, é um pouco atropelada, mas lógico, em função da situação, do momento. Agora, a gente precisa pensar com um certo critério no âmbito da proteção jurídica da empresa, né? Que até onde isso pode gerar um passivo para a empresa, até onde isso pode gerar um prejuízo muito maior lá na frente. Então, eu fico muito preocupado com essa questão, por exemplo, de ter uma admissão, sem que seja feito um exame admissional, que eu posso estar contratando um colaborador que está com algum tipo de doença, alguma coisa que seria determinante para que ele não executasse aquela atividade. Poderia colocar ele em risco, ou outras pessoas em risco. E aí, de repente, aconteceu um acidente, aconteceu uma fatalidade, porque eu não fiz essa avaliação quando ele entrou. E aí eu não sei lá na frente, quando for, se isso gerar um processo trabalhista, gerar um passivo, o juiz que for julgar isso, o que ele vai entender? Se ele vai falar, não, vou isentar a empresa porque naquele período era situação de pandemia e tudo bem, essa empresa não vai ser responsabilizada. Então, é muito complicado. Eu já tive experiência de pessoas que foram contratadas para a área de limpeza. A empresa, o RH, pulou uma etapa, contratou a pessoa e ela não estava com um admissional ainda em mãos. A pessoa já tinha começado a trabalhar. Quando chegou o exame dela, ela tinha hepatite. Nossa. E falando também, Aline, sobre o retorno ao trabalho. O retorno ao trabalho não é mencionado na MP 927 e a gente recomenda que seja realizado. Porque, às vezes, o funcionário teve uma liberação do INSS para retornar ao trabalho, mas não está apto para retornar de fato. Ou ainda, ele teve a liberação, mas para executar aquela função que ele executava antes, ele já não está apto. A empresa vai acabar não sabendo, vai acabar sabendo tarde demais, quando ele adquirir alguma outra doença ou se machucar e tiver que ficar afastado de novo. Exatamente. Também, para quem está retornando da licença maternidade, é importante para fazer o retorno ao trabalho, para retornar com saúde ao trabalho e não ter problemas nem para o empregado e nem para o empregador. Uhum. Então, o mais indicado mesmo é manter mesmo os exames em dia, né? E na impossibilidade de mandar o colaborador, seja, né, pelo deslocamento ou pelo custo do exame para a empresa, e sim esperar esses 120 dias, esses 2 meses aí para estar realizando o exame. Exatamente. Legal. Saiu recentemente aí, estava meio que uma discussão se a contaminação, né, pelo Covid no ambiente de trabalho seria tratado como acidente de trabalho ou não. Né? E essa semana aí saiu que sim, será tratado como acidente de trabalho. Então, como que isso vai ser evidenciado? Como é que isso vai ser tratado aí pela área de saúde ocupacional? Aline, a gente está vivendo nessa época, é muita informação e são muitas decisões, e a gente está tendo que se adaptar muito rápido ao que está sendo mudado, principalmente da legislação. Né? No texto do relator, ele diz que saiu, ignorando ou não, acabando com o artigo 29, que dizia que, para ser considerado doença ocupacional, teria que ser provado o nexo causal, né, do coronavírus ter sido adquirido na empresa. Isso realmente é algo muito difícil de se fazer. E aí o empregado ia acabar sendo lesado por ter adquirido Covid dentro da empresa e não ser considerado um acidente de trabalho, uma doença ocupacional.
Porém, quando foi votada essa medida, foi falado que isso é pensando no pessoal que está na linha de frente, entregadores, pessoal que é médico, enfermeiro, que trabalha na área da saúde, que está lidando direto com o risco do coronavírus. Então, é muito complicado a gente saber como é que um juiz, como é que o INSS vai ver que uma pessoa, por exemplo, que é auxiliar administrativo, que trabalha dentro de um escritório, foi contaminada pelo coronavírus dentro do escritório. Isso a gente ainda não sabe como vai acontecer. O que a gente indica para as empresas é, sempre que tiver um caso de Covid-19, seguir as regras da Secretaria de Saúde do Estado e também indicar o funcionário para fazer o teste na UBS, quando tiver sintomas, enfim. Tratar disso no momento da melhor maneira possível para a gente saber ainda como vai ser lidado isso. A gente não sabe ainda, o INSS hoje está tão superlotado que não está nem fazendo perícias para retorno ao trabalho ou para considerar as doenças ocupacionais que já são doenças ocupacionais ou um afastamento por qualquer outro motivo. Então, a gente ainda não sabe como isso vai ficar. Mas, de fato, hoje a MP 927 diz que coronavírus pode ser considerado doença ocupacional. Ficou claro, Aline? Ficou sim. Não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta. Eu acho que das perguntas que eu tinha, vocês já responderam